Olá, sou o professor Vanilson, da Rede Estadual de Educação, e hoje o nosso conteúdo a ser trabalhado na sala de aula, conteúdo de 7º ano, é Reino Plantae, Gimnospermas. Mas antes da gente começar a falar das gimnospermas, vamos falar das plantas que foram trabalhadas até agora, né? Começando pelas briófitas, essa que vocês estão vendo na imagem, né? Que são plantas que realizam fotossíntese, possuem cloroplasto, mas não possuem os órgãos vegetativos, como raiz, caule, folhas, nem vasos condutores, razão pela qual são plantas de pequeno porte. Esse é o grupo dos musgos, que são plantas que precisam de ambientes com bastante água, principalmente para a sua reprodução. Depois nós trabalhamos as pteridófitas, que é o grupo das samambaias, do xaxim, que já vão apresentar os órgãos vegetativos, raiz, caule, folhas e vasos condutores, mas ainda se reproduzem por esporos, como as briófitas, e também são dependentes da água no seu ciclo. E finalmente chegamos nas gimnospermas. Mas antes, olha essa imagem, meus alunos, tá? Vejam elas. É uma pergunta, um desafio para vocês responderem durante a aula, certo? A araucária é a árvore símbolo do Paraná e é uma gimnosperma. Por que imagens como a da foto abaixo não são tão comuns hoje? E o que podemos fazer para que elas sejam abundantes novamente? Certo? Essas plantas eram muito mais comuns na nossa região e hoje elas têm uma redução, é uma árvore ameaçada de extinção. E durante a aula vocês vão responder aquele questionamento que eu coloquei. O objetivo da aula é identificar as principais características morfológicas das gimnospermas, compreender as adaptações que elas possuem para ambientes frios, conhecer a importância das araucárias, pinheiro do Paraná, para o meio ambiente e para a sociedade, bem como os fatores de ameaça à espécie e identificar os principais grupos. Primeiro, vamos falar das características das gimnospermas, né? São plantas que possuem raiz, caule, folhas, sementes, apresentam polinização pelo vento, que é classificada como anemofilia, e são plantas vasculares, como as pteridófitas e angiospermas. A grande novidade nesse grupo é a semente, né, que surge primeiro nas gimnospermas. Elas são comuns em regiões mais frias, né? No Brasil, a araucária, que é a gimnosperma mais conhecida, ela tem a sua predominância na região sul, nos estados do sul, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas também em outros estados, né? São Paulo, Minas Gerais, nas regiões serranas mais altas, e é uma planta que é muito comum de ser encontrada fora do Brasil, no hemisfério norte, na Europa, na Ásia, em regiões frias. Essas plantas elas têm algumas alterações morfológicas para suportar ambientes frios, como as folhas, que são mais alongadas, finas, parecidas com agulhas, e ajudam a evitar que acumule neve nessas folhas e que pudesse ocasionar danos, além de auxiliar também evitando perda de água, certo? A grande característica realmente que mais marca o grupo é a semente. Inclusive o termo gimnosperma vem do grego, gimnos quer dizer nu, esperma, semente, né? A imagem vocês estão vendo o pinhão, que é uma semente típica aqui da nossa região, e pinhas, que possuem sementes de pinos, também uma gimnosperma. As sementes, que são, como já foi comentado aqui, a novidade evolutiva, elas surgem nesse grupo abrigando o embrião, protegendo o embrião. E essa semente ela tem um material de reserva que vai ajudar a nutrir esse embrião. E um tegumento, uma casca que protege, certo? Nas gimnospermas, a dispersão dessas sementes ela é feita por animais e pelo vento. Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, da cutia, um animal típico da nossa mata de araucárias, né? Que é um grande dispersor de sementes, tem o hábito de enterrar sementes para comer em momentos de falta de alimento, só que acaba esquecendo e consequentemente essa semente germina. Além da cutia, outros animais como pacas, serelepes e gralhas também ajudam nesse processo. E ali do lado uma semente de pinos que é levada pelo vento, dispersa pelo vento e gera um problema, porque o pinus é uma planta invasora trazida para abastecer a indústria da madeira, mas acaba tendo um mecanismo de dispersão muito fácil. Isso gera um problema, como a gente vai ver daqui a pouco. No Brasil, nós temos duas espécies de gimnospermas, a Podocarpus lambert, que é o pinheiro bravo, né, e a araucária, o nosso pinheiro do Paraná, nossa árvore símbolo, que é a planta predominante e dominante no bioma mata de araucárias, certo? Uma atividade para nós podermos fixar o que foi trabalhado até agora, hein, meus caros? Então, a característica nova que surge no grupo das gimnospermas é a raiz, caule, folhas,
ou semente? O que vocês me respondem, hein, meus alunos? Então, raiz, caule e folhas é uma característica que surgiu primeiro nas pteridófitas, né? As gimnospermas vão apresentar a semente como característica nova, certo? Agora falar um pouquinho sobre o pinheiro, a nossa araucária. Uma curiosidade. Ela é a planta que está presente na bandeira do estado do Paraná, junto com a erva mate, né, um ramo de araucária na bandeira do nosso estado. Outra peculiaridade também da araucária, que tem uma importância, um contexto histórico, é a semente do pinhão, que faz parte da nossa culinária, muito consumida no período do inverno, quando essas sementes são liberadas, e aí ajudam principalmente os animais típicos do bioma mata de araucária, e nos locais onde essa planta está presente, no período de escassez alimentar, e sementes que já eram consumidas por tribos indígenas, ricas em proteínas, minerais, e que o hábito nosso é consumir cozida ou assada, certo? A importância ecológica das araucárias, principal planta do bioma mata de araucárias, aqui na região sul, um bioma que foi bastante desmatado, devastado, mais de 90% dessa área desapareceu, sobrando pequenas porções. E essa planta serve de abrigo para outras plantas, mas também fornece sombras para outras plantas e sementes, alimento para os animais, né, para toda a biodiversidade típica. E os fatores de ameaça, que você já consegue, com base nessa imagem, responder o nosso questionamento, o nosso desafio no início da aula, né? A exploração da madeira, a expansão das áreas de cultivo e pecuária e a introdução da espécie invasora como pinos. A araucária ela tem uma madeira de grande qualidade, né? No início da colonização ela foi muito desmatada, devastada para a construção de paiós e celeiros. O que nós podemos fazer para ajudar na recuperação dessa planta ameaçada? Reflorestamento, evitar e reduzir o uso de agrotóxicos, isso é uma atitude principalmente que os produtores têm que tomar, e consumir apenas sementes que caíram naturalmente, certo? Uma atividade para a gente desenvolver, tá? Que vocês vão fazer na próxima aula. Vocês vão tirar fotos de araucárias, de pinheiros, pode ser fotos no trajeto seu até a escola, na casa de familiares, em parques, e nós vamos construir um painel virtual em Jamboard, no aplicativo Jamboard, em sala de aula, na sala de informática. Vocês vão trazer esse material para a sala, né? Vão tirar essas fotos em situações suas, ir até a escola, visitando avós, ir a um parque, e aí na sala de aula a gente vai montar para ver a diversidade, mas também para ver o processo de recuperação dessas plantas, que estão voltando aos poucos, aparecendo, né, nesse processo de reflorestamento. Aí um exemplo de um painel virtual que eu fiz próximo à casa da minha mãe, de um Jamboard, de uma área de reflorestamento, a Flona do Assungui, que é uma região onde você tem uma grande quantidade de araucárias, né, plantadas, e que hoje é um parque, inclusive aberto à visitação pública, certo? Vamos falar dos próximos grupos para finalizar nossa aula. As cicadófitas, que também são gimnospermas, parecidas com samambaias, que lembram palmeiras quando elas atingem um grande porte, que têm folhas rígidas e que são plantas muito comuns da gente observar em jardins, parques, uma planta muito usada como planta ornamental, certo? As coniferóptas, que é o grupo das araucárias, que é o grupo do pinus, certo? Que é o grupo da sequoia, a planta que você está observando na imagem, meu caro aluno. Essa árvore de grande porte, que chega a atingir quase 100 metros de altura, e que é uma planta muito comum na região norte, já era mais comum antigamente, assim como a nossa araucária também sofreu com a exploração econômica, com a derrubada. O próximo grupo, que é o grupo das ginitóptas, que tem um sistema vascular parecido com as angiospermas, que é o grupo que a gente vai estudar nas próximas aulas, certo? E o próximo grupo, que é as gincóptas, que é o grupo dos ginkgos, que tem folhas com características diferentes, em forma de leque, não parecidas com as folhas das coníferas ou das cicadófitas, porque já são folhas com padrão diferente, né? E essas plantas perdem as folhas durante o período do outono. Também estão presentes em áreas de parque, né? Em regiões arborizadas. Então, só para a gente fechar aqui, voltando a falar da questão das gimnospermas, a gente estudou na aula de hoje as características desse grupo, a gente abordou a semente como novidade, que é o grande, digamos assim, a característica mais marcante é o surgimento da semente. Aí falamos também sobre a importância ecológica da araucária, a nossa árvore símbolo do estado, que sofre tanto com a questão do desmatamento.
que estava presente em boa parte do nosso bioma e que desapareceu em função da derrubada, da expansão e também da presença do pinus. Fechamos com atividade para fazer na próxima aula na sala de informática, né? Essa atividade em Jamboard, onde vocês vão montar as fotos tiradas por vocês, usando o celular de vocês e usando os computadores da escola para a gente montar esse trabalho. E finalizamos com os grupos da Gymnosperma, com os grupos diferentes da Gymnosperma. Na próxima aula a gente vai trabalhar as características de reprodução das gimnospermas, falando um pouco da semente e já finalizando nessa parte da semente, né, falando das estruturas, vamos entrar no próximo grupo, aí sim das angiospermas, que é o grupo que vai apresentar flores e frutos. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Até o próximo encontro.